psicologia, tem especialização na gestão de RH e agora está cursando ciências contábeis. Nossa live foi pro ar, pode clicar lá no Facebook. E também trabalha no Banco do Brasil. Então, gente, hoje eu tô aqui à mesa com o pai e também com o pastor Edson Rodrigues Lima. Bom dia, pastor, seja bem-vindo e muito obrigada aí pela sua presença, por aceitar o nosso convite. É uma honra, Karen, estar aqui. A alegria é toda nossa, né? E estava ansioso por esse momento. Que a gente foi remarcando. Né? Foi indo, mas chegou. Olha que bênção. Bom, então vamos começar do começo, né? Vamos situar o pessoal. Conta um pouquinho onde você nasceu, se a sua família era uma família grande, se tem muitos irmãos ou não. Como foi, assim, primeiros momentos da infância, e aí vai passando pela vida até chegar nos momentos aí mais importantes da conversão, né? Os pontos principais aí da jornada com Cristo. Vamos lá. Então, os meus pais eram do interior, né? E eles casaram, foram para Santo André. Então nós nascemos em Santo André. A família eu e meu irmão, que chama Edir. E aos 6 anos de idade, quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe, ela começou a frequentar uma igreja evangélica lá, e foi assim que a gente foi pro evangelho. E perto dessa fase também, meu pai teve um problema de saúde, e ele precisou se aposentar, e teve que tomar uma decisão importante, né? Ou ficar lá em Santo André, ou vir pro interior, e ele veio pro interior. Então nós viemos, né? Eu tinha 6 anos, o meu irmão tinha 3 anos, e passamos toda a nossa infância em Lucélia, cidade que nós amamos. A gente sai e volta, não tem jeito, acaba voltando para Lucélia. e fomos crescendo, já éramos integrados na igreja, e o tempo foi passando, né? A família pequena, mas bem unida, bem amorosa, bem calorosa. E assim, aí eu pensando, meu Deus, que eu falava pra Karen, né? Contar essas coisas, jogava bolinha de gude, né, na rua, porque no interior dá pra fazer isso, soltar pipa, rodar peão, não é verdade? Tudo isso que as pessoas querem saber que a gente é de verdade. E eu lembro que a gente foi crescendo e contar umas histórias engraçadas. A gente pega aquela fase de adolescente, né? E eu lembro que a gente estava na escola e tava eu e um amigo, a gente só olhava para as meninas da 8ª série, né? A gente era da 6ª série. E numa dessas fases, assim, eu olhei para ele e falei assim, olha, né? Nós vamos acabar com aquelas meninas pequenininhas do primário, né? E nisso tava passando a Flávia e mais 2 amigas dela. Olha que coincidência, né? E foi passando o tempo, a gente foi crescendo, foi pra fase jovem. E já contar logo da como eu conheci a Flávia. Um dia passando na rua, sabe aquela coisa assim de filme? Que você olha e você olha de novo, né? Aí sai aquela musiquinha de fundo, assim, a câmera paralisa o resto. Aí eu olhei e falei, gente, é a Flávia, né? Né? Tava um mulherão, né? Eu conto pra ela que eu lembro o vestido que ela usava, o sapato que ela usava. Olha, aquele dia. Legal. E aquele dia eu pensei, olha, vai ser com as do primário mesmo, né? E começou toda uma investida. E começamos a namorar, né? E aí namoramos por 5 anos, casamos, né? E do nosso casamento veio as nossas bênçãos, né? Tem a Késia, que ela hoje tem 13 anos, né? Depois nós tivemos o Isaac, né? Que Deus levou para ele, né? A Flávia, na hora do parto, teve uma pré-eclâmpsia. Então, Deus levou o Isaac e deixou a Flávia. E passaram-se alguns anos, né? Aí a gente veio a nossa restituição,
que é o José Eduardo, que hoje tem 4 anos de idade. E estamos aí, né? Firmes na rocha, né? Caminhando junto com o Senhor. E até eu falei assim, Karen, um título, né? Deus realiza sonhos, Sim. né? E eu vim preparado para te contar 3 sonhos, 3 episódios. Pode contar, manda ver nos sonhos. Ó, deixa eu só falar que aqui já tá o Floriano, né? O tiozinho, logo cedo aqui no Bom Dia. Esse pastor é uma bênção. A Camila Santos tá dando bom dia pra gente. Antônio Thaís Rodrigues também, paz, bom dia. Sheila Lima também tá por aqui. A Tânia Gonçalves, o pessoal tá todo participando aqui já, assistindo com a gente. Ai, amém. A Sheila, minha cunhada, chegou hoje de Santos. Olha, né? Só. Ó, chegou cedinho, já tá na live. Já tá lá. E eu ministrei várias palestras no Encontro com Deus sobre sonhos, né? E nessas palestras eu sempre conto a história de uma mulher que ela tinha um sonho. E a gente fazia alusão junto com aquela passagem, quando os filhos de Deus, né, eles estão ali de frente às muralhas de Jericó. Então, assim, tem muralhas para vencer, para conquistar, a gente tem que derrubar essas muralhas, né? E aí conta dessa história dessa mulher que ela tinha um sonho, mas era uma muralha intransponível para ela passar. E essa mulher chegava no seu marido e ela falava assim: marido, né? Meu sonho é ver o nosso filho tocando na igreja. E esse marido orientava, né? De uma família simples, falava assim: esposa, né? Música não vai encher barriga de ninguém. E por várias vezes essa mulher tentou junto com esse marido, e ela tentava, ela tinha um sonho, ela queria vencer essas muralhas. E um dia ela tomou uma atitude, um dia ela tomou uma decisão. Ela saiu, ela arrumou um emprego, ela foi trabalhar de empregada doméstica numa família de um médico. E ela falou: meu filho vai estudar. Às vezes hoje a gente fala assim: nossa, né, mas uma aula de música está entre 90 a 200 reais. Só que aquela época, né, só tinha conservatórios musicais, né? Uma mensalidade era por volta de meio salário mínimo. Então, mesmo tendo bolsas, era uma situação difícil, né? Sim. E essa mulher faz essa vida para realizar o sonho, né, de ver o seu filho tocar. E por alguns anos ela lutou e trabalhou, e esse filho foi aprendendo e foi tocando. E chega um dia que ela fala assim, passados já 4 anos, né? Filho, não dá mais. A mãe não aguenta mais. A mãe trabalha o dia inteiro, ela vem para casa, ela tem todo o serviço de casa para fazer. Você vai ter que sair da aula. Mas o mais interessante de tudo isso é que, assim, quando um sonho é de Deus, aquele sonho da mãe se transformou no sonho do filho. E esse filho, ele determinou que quando o primeiro emprego que ele tivesse, a primeira coisa que ele iria fazer era se matricular numa escola de música. Né? E assim ele fez, né? O primeiro emprego adolescente que ele teve, ele voltou a estudar música. E eu agradeço, né, a minha mãe por ter essa força, essa coragem, essa garra, né? Foi ela, essa mulher, que conquistou esse sonho, né? Se hoje eu toco, se hoje eu sou do Ministério de Louvor, é porque um dia ela pagou um preço de um sonho a ser realizado. Né? Então eu quero dizer assim que Deus, ele vem para realizar os nossos sonhos. Aproveito e falo, pessoal, que instrumento é esse? Né? Se tem mais de um, como é que é essas bênçãos, esses talentos que o Senhor acrescenta? Hoje eu toco teclado, né? Na época a gente aprendia, na época assim, era raríssimo o teclado, né? A gente aprendia piano.
E assim, meu pai, depois de tudo aquilo, né, foi um dos maiores incentivadores, né? Eu lembro que ele comprou um teclado na época que era caro, mas ele comprou, né? E assim, a dedicação, treinava todos os dias, porque eu vi o esforço deles, né? Em prol de um sonho a ser realizado. E aí virou pianista mesmo? Sai assim. É só o básico pra igreja. É nada, eu sei. Eu conheço umas pessoas que falam isso também lá em casa. Tem uma galera assim. Fala, isso é só o básico, só. Daqui a pouco você vai falar, você não estava fazendo só o básico? É nada, o Senhor vai acrescentando, né? Ele vai multiplicando os talentos, né? Ainda mais quando a gente oferece a Ele. Ó, esse é o sonho número 1. Então vamos pro sonho número 2. Deus, ele realiza sonhos, né? Assim, eu trabalhei, esses dias eu até falei na igreja, né? Às vezes a pessoa fala assim, né, trabalha no banco, né? Mas eu quis frisar, gente, eu fui cobrador de loja, né? Que o que eu ganhava por mês não dava para trocar o pneu da bicicleta quando furava, né? Eu fui vendedor ambulante, eu enchia de objetos e eu saía na rua vendendo. Então, assim, a gente tem uma história, temos que lutar, independente do que for, a gente tem que ter um objetivo. E aí, quando eu consegui entrar na Polícia Mirim, lá em Lucélia, a gente foi fazer algumas entrevistas e eu fui fazer uma entrevista na Kaiowá. Kaiowá hoje é a Energisa, né? A companhia de eletricidade. Então, tava lá todo feliz, ia ganhar meio salário mínimo, realizadíssimo, nunca tinha ganhado tanto na minha vida. E eu trabalhava assim, minha mesa, ela ficava em frente ao portão do Banco do Brasil. Então, todos os dias, né, eu via aquele portão abrir, aqueles carrões entrarem, aquelas pessoas elegantes saírem para ir trabalhar, né, uma época dourada, né, do banco. E num desses dias, eu lembro que você fala assim, eu queria tanto trabalhar nesse banco. Eu dei um suspiro. Eu tinha 17 anos nessa época. E dali foi, né? Dali, de Mirim, eu fui chamado para dar aula nessa escola de música que eu fui aprender. Fiquei por 5 anos dando aula. Depois passei em 5 concursos públicos, aí eu pude escolher onde que eu queria ir, né? Trabalhei na penitenciária de Lucélia, depois fui para a penitenciária de Aras, aí fui na penitenciária, terminei trabalhando na penitenciária de Pracinha. Feliz, realizado. E nessa época a gente ia para Rainópolis, né? Na igreja. E um dia o pastor Azevedo estava ministrando, né? As histórias nossas com o pastor Azevedo, né? Ele estava ministrando sobre restituição, né? Aquela mulher que ela entra diante da presença do rei, né? E pede restituição, porque na época de fome, né? O profeta falou para ir para uma outra terra. E chega diante do rei, né? Para pedir a restituição. E o apelo era, quem precisa de restituição na sua vida? Vem aqui na frente. Eu lembro assim que aquela frente encheu de pessoas, né? Inclusive eu estava lá, né? Eu me ajoelhei naquela hora. E a gente pensa em tanta coisa assim que não é importante, né? Falar, aquele dinheiro que eu emprestei, que não sei o quê. Senhor, eu quero restituição. Eu pensei nisso, eu falei, a frente encheu. Senhor, meu terreno, meu isso, aquilo. E aí ele fala o seguinte, pede para o Espírito Santo de Deus ministrar o que realmente você precisa de restituição na sua vida. Eu nem terminei de falar, né? Tá, o Espírito Santo, e aí veio como um filme na minha vida, a minha vida profissional. Porque dentro da administração penitenciária, por várias vezes eu tive a oportunidade de crescer, de ser convidado para uma diretoria, mas era como se fosse areia na mão. Quanto mais você aperta, mais ela escorrega.
E ali, o Senhor me quebrantou muito o meu coração. 2 dias que eu mais chorei na minha vida foi esse dia. Porque eu fiz uma poça d'água no chão, Karen. Né? Eu tava lá no meio da água. Aí alguém bate assim no ombro. Olha, o pastor tá te chamando lá na frente. A gente fala, eu, né? Era o apóstolo Roger, ele me chamou lá na frente, né? E ele falou assim, Edson, Deus mandou dizer que ele ouviu a sua oração. Amém. Isso era domingo. Então, domingo, aí veio segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, eu recebi um telegrama do Banco Nossa Caixa me chamando para assumir uma das vagas do banco. E eu fiquei assim, explodindo de tanta alegria, né? De um concurso que eu não lembrava. Era um concurso que ele era para 2 anos, foi prorrogado por mais 2 anos e faltava 5 dias para caducar o concurso. Então, assim, para muitos, assim, para o mundo é coincidência, né? Para mim é um sonho, um milagre. Meu Deus falou comigo, assim, 4 dias antes, né? Que ele tinha ouvido a minha oração. E aí vai eu trabalhar no Banco Nossa Caixa, né? Com toda a convicção, né? De realizar um sonho de trabalhar num banco. E aí trabalhei em Adamantina. Depois eu fui para Lucélia. E aí no ano de 2009 acontece algo muito importante. O Banco do Brasil, ele vai e compra o Banco Nossa Caixa. Eu falava, Deus, ele não é fraco não. Aí você já imaginou que quando ele falou assim, ouviu a sua oração, às vezes a oração não foi a dos 4 dias antes, foi de anos antes, foi aquele suspiro do menino da Guarda-Mirim em frente ao Banco do Brasil. Às vezes a nossa oração é só um suspiro. Né? E aí, Karen, eu sei que eu falei assim, olha, né, para todo mundo era uma compra, né, e para mim era Deus realizando o meu sonho. Então, assim, lá em Lucélia, o Banco do Brasil é na esquina, né? A nossa caixa era no mesmo quarteirão, mas do outro lado da rua. E assim, qual empresa tem necessidade de você transferir um funcionário de um lugar para outro, 20 metros de distância? Passou alguns dias, no sistema abriu essa possibilidade de eu transferir da onde eu estava para a esquina, que era o fechamento do meu sonho de 17 anos de idade. E eu fui, né? Eu falo, dali do banco eu já fui para Rinópolis, já fui trabalhar em Rinópolis, já voltei. E eu estou ali hoje, naquele lugar da onde foi aquele meu suspiro, da onde eu sempre desejei. Né? Levaram-se 17 anos para mim chegar ali. Mas eu tenho aquele sentimento, né, de dever cumprido, de sonho realizado. E o importante é que, assim, a gente não pode se perder no deserto. Né? A gente tem uma Canaã para chegar, você que tem um sonho, você que tem um objetivo, você não se perca, não importa se vai demorar, se vai passar o tempo. O importante é que Deus está trabalhando. E o importante é que Ele é um Deus que realiza sonhos. Né? Eu sou muito realizado, eu agradeço a Deus, né, por a realização desse sonho. Ó, aqui no meu WhatsApp, em vez de comentar na live, né, marido? Ajuda a movimentar minha live. Ele mandou no meu WhatsApp particular. Eu também me lembro dos meus sonhos dos 17 anos. Que testemunho lindo, Leandro tá falando. Obrigado. Né? E aqui na live, que tá o movimento aqui do pessoal. O pastor também, Azevedo, já mandou mensagem aqui. Vamos ler, ó. Feliz em ver esse homem de Deus participando deste programa. É um presente que Deus colocou em minha vida. Um pastor de excelência, sacerdote de uma família que nós amamos. Amém. A Maria Lázara tá dando bom dia. Diz que ela é do Mato Grosso. Que prazer. Obrigada pela sua audiência, Maria Lázara. Um beijo para você. A Rosiane, Rô é minha amiga aqui, também tá assistindo a gente. Rô,
ouve a palavra de hoje, viu? Ouve a palavra de hoje, uma cura por processos. Você vai amar. O Senhor falou muito comigo e eu me lembrei de você. A Claudinete dos Santos está aqui com a gente. Bom dia, paz do Senhor, pastor Edson, Deus te abençoe. Amém. E tá todo mundo aqui. Bom, vamos lá, continuando. Falta o sonho número 3. O sonho número 3. Tô na expectativa. O sonho número 3 é contar assim, quando eu tinha 6 anos de idade, vim para Lucélia, a gente foi para uma igreja amada, querida, uma igreja assim que passei minha infância, minha adolescência, minha juventude lá. É lá da onde eu aprendi nas escolas bíblicas, nas pregações, né? Devo assim, a minha formação, a base, né? A base foi lá, né? Igreja muito amada. E chegou uma época da minha vida... Pode falar o nome da igreja, gente. Nós não temos placa, vocês podem falar o nome de todas as igrejas aqui. E chegou uma época da minha vida, assim, que a gente começou a ler alguns livros avivados, né? Nessa questão do avivamento, às vezes da batalha espiritual. Aí você ia assistir vídeos daquela época e eu via um povo num quebrantamento, numa busca. E eu falava assim, eu quero isso pra minha vida. E sabe, Karen, eu tenho uma história no banheiro, né? Porque eu ia pro banheiro e às vezes eu ficava pedindo pra Deus, falava assim, e ali eu chorava, né? Às vezes eu não queria que a Flávia visse, né? Mas eu falava, Senhor, se isso existe, eu quero viver isso, né? Se esse fogo, se essa unção, se esse quebrantamento, se isso existe, eu quero também te conhecer dessa forma. E era uma busca grande dentro de mim por isso. E aí em 2003, a gente foi chamado para fazer um encontro com Deus. E eu quero dizer assim, aquilo que mudou a minha vida, a vida da Flávia, aquilo que foi um divisor de águas, o que revolucionou a história da nossa vida, sem dúvida nenhuma, foi o encontro com Deus. Ali no encontro com Deus, eu tive a certeza do que eu precisava, daquilo que eu tanto ansiava e daquilo que eu buscava. E eu falo assim em todas as áreas, porque nós casamos em 2002, né? Eu falo assim, o nosso casamento melhorou, né? A nossa vida espiritual nem se fala. Em todas as áreas da nossa vida foi impactado. Só que aí quando você experimenta a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma mais intensa, você quer mais. Né? A sede não passa, né? Ela aumenta. Cada vez que a gente tem mais do Espírito, mais a gente quer, né? Ela aumenta. E assim, na igreja que eu tava, né? Eu era vice-presidente da igreja, eu tinha algo no meu coração. Que eu não sairia para buscar aquilo que eu desejava enquanto não tivesse uma estrutura, né? E aí veio o pastor para aquela igreja, um homem muito abençoado. E passaram-se algum tempo, né? Eu e a Flávia fomos conversar com ele, abrimos nosso coração. Olha, nosso coração tem esse desejo, às vezes que a gente quer buscar, né? E com a bênção dele, a gente teve liberdade para ir atrás da nossa busca. E nós ficamos ali uns 4 meses à procura, né? De uma igreja, né, que tivesse a fé igual a gente estava sentindo. E aí, Rinópolis descobriu que nós estávamos procurando. E aí, chamaram pra gente ir pra lá e nós começamos a ir. Nós íamos aos cultos de domingo para Rinópolis. Então, só que o entusiasmo é tanto, a alegria é tanta, né, de falar de Jesus, de querer ganhar almas, que outros comecem a viver aquilo que você está vivendo. Então a gente ia sozinho, de repente estávamos em 2 carros, de repente era uma van, de repente nós estávamos indo em 2 vans para Rinópolis
E aí, até o momento, né, que começou a fazer a célula na minha casa. É o apóstolo Roger que vinha ministrar nessa época. E quando constituiu, né, passou um ano, constituiu a Igreja Batista Ágape em Lucélia. Então começamos aí, né, com 17 membros e foi crescendo, as sementes plantadas foram germinando. E aí Deus nos abençoou, né, com a vinda do pastor Azevedo para cá, que continuou, o pastor Azevedo, a pastora Andréia, com aquele amor, com aquele carinho, continuou germinando essas sementes. E hoje, né, antes de falar de hoje, como está hoje, quero falar um outro momento. A gente foi para a Avenida Antônio Chavarelli, que era um lugar que cabia assim umas 80 pessoas, mas ficava a gente na porta, nas janelas, e chamava muita atenção, porque todo mundo passava e falava assim, o que tem ali, né? Porque esse povo tá pro lado de fora, né? Tá tudo empinhocado. E o dono do prédio, a gente pediu, ele aumentou, construiu em todo o terreno, né? Aí seria para mais umas 250 pessoas. E eu lembro que na época dessa construção, a gente levantou um grupo de homens para orar às 6 horas da manhã. E nós íamos às 6 horas da manhã orar nesse lugar, né, decretando a bênção. E um dia desses o Senhor falou comigo: tá vendo? Você não tinha um sonho de igreja, né? O sonho não é só seu, para você estar num lugar que é conforme o seu coração, que você sente a minha presença, mais assim, para que outras vidas. E eu tava assim maravilhado, que eu falava: Senhor, né, o que o Senhor tem feito, né? Jamais eu poderia imaginar, né, que essa igreja hoje estaria aumentando o prédio para caber 250 pessoas. Então nem preciso falar qual foi a minha emoção quando a gente aluga ali o Tênis Clube de Lucélia para estar ali, né? E quando o povo vai, todo mundo dá umas 450 pessoas numa celebração de domingo. Então, assim, é uma alegria muito grande ver que Deus escuta o nosso choro no banheiro, que Deus escuta os desejos do nosso coração, de participar, de querer, né? E eu falo assim, às vezes a gente fala assim, será que Deus me ouve? Ouve. Nessa época, eu falava assim, será que a minha oração tá passando do teto? Né? É uma época que a gente é muito... que a gente deseja muito, é muito confrontado. E eu olho assim e falo assim, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus realiza os sonhos. E é gostoso, né, que vocês são da leva que... eu sei o que é isso, porque eu também já passei por isso. Quando chega as cadeiras que a gente comprou e vai e arruma o templo com todas as cadeiras novas para ter muita gente. E eu já tive essa experiência, né, por causa do templo da igreja em Avaré. Então, assim, essa coisa de você ver crescendo, né, a obra do Senhor e a gente poder estar junto e falar: ai, Senhor, tudo que eu queria era isso mesmo, é ser útil, né? Porque... tem uma palavra que uma vez eu ouvi a minha pastora lá de Avaré ministrando que, assim, me marcou muito. Que é quando Jesus, né, tá falando sobre vai separar no aprisco. E aí eu ficava olhando aquela palavra, que eu não seja contado com os infiéis. Mas naquele dia, o que o Senhor colocou no meu coração é que eu não seja contado com os inúteis. Sabe, com aquelas pessoas que ficam de braço cruzado diante de tanta coisa que tem para fazer no reino de Deus, né? Então, e sempre teve esse zelo pela casa, esse trabalhar, sempre teve um peso no meu coração, de querer estar fazendo, edificando, participando, porque que venham filhos, né? Para que a gente possa gerar e ter onde acolher, ter berço para o povo, né? Porque se o que o Senhor quer são filhos, que a gente tenha um lugar para que esses filhos cresçam,
né? Um lugar de acolhimento para os filhos. Ó, aqui na live a Rose. Rô, tô precisando de um horário com você, fiquei 20 dias fora. Aquelas não ligou para a Rose e mandaram recado pela live. A Roseli Casagrande, bom dia, meus amigos, a paz. Pastor Edson e sua família são bênção nas nossas vidas. Ó, a pastora Flávia tá escondida aqui do lado, ela não apareceu na câmera, mas eu falei que isso é estratégia nossa de marketing, que daí ninguém vai conhecer ela hoje, para que ela fique do outro lado da bancada na próxima, quando a gente for ouvir o testemunho dela. Olha só que legal, quem tá aqui na live? A Ângela Martins. Hoje é aniversário seu, né, Ângela? Beijo, viu? Deus te abençoe. Eu já tinha programado colocar os parabéns para você aqui no final, viu? Que o Senhor possa realizar muitas coisas ainda na sua vida. A Rose de Oswaldo Cruz está aqui com a gente. Rô, vocês já entraram em contato com a Luciana Delarco, com o Beto? Aí eles têm uma célula abençoada em Oswaldo Cruz, viu? Falem com eles, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito acolhidos, muito amados e vai ser muito bom para vocês. O Jonas, lá de Paranapanema, hoje é aniversário da Karen também, da minha xará. A Sheila tá aqui, bom dia, cunhado, lindo depoimento. O seu irmão Edir Lima, meu irmão, que lindo, que orgulho desse homem de Deus. Então, a turma tá aqui participando com a gente. Bom, chegamos ao terceiro sonho, né? Aquele momento agora que eu falei assim que eu ia te dar uns minutos para um versículo, uma palavra, né, para quem está nos ouvindo, só para te dar uma dica, ó, nós temos, além da família, nós temos pessoas aqui ouvindo que podem expandir o trabalho, nós temos pessoas precisando de uma cura, nós temos aqui uma galera. A pastora Daiane também está aqui, ó, bom dia, Karen, bom dia, pastor Edson. Bom dia. Ô Nil, como é que tá o Derek? Depois manda mensagem para mim, viu? Que o Senhor possa restabelecer toda a saúde dele, cuidando dele em nome de Jesus. Ó, o Nil tá aqui com a gente, marido da Ellen, minha amiga, queridos que apoiam sempre aqui o programa Mesa com o Pai. Então o tempinho todo seu, pastor, vamos lá. É engraçado, né? Num dos reencontros que a gente fez, uma vez um pastor veio dar parabéns pela palestra e falou assim: mas você tá um contadorzinho de história, hein, Edson? E eu vou contar mais uma história. É o Forrest Gump da Agape Church. O versículo, assim, hoje eu posso falar assim, um versículo que ficou muito marcado na minha vida. E a história é o seguinte: trabalhava lá na penitenciária de Lucélia e todo dia eu chegava de manhã, eu separava, nós éramos em 4, separava 4 versículos, né? Até vou falar 2 que vocês conhecem, né? Uma é a Sônia Ferreira, que hoje ela é uma diretora administrativa da penitenciária, e outra é a Marlene do CPP aqui de Adamantina. Sim, Marlene. Né? E trabalhava com essas 2 guerreiras lá. E aí, eu fazia os versículos, eu dobrava e deixava num potinho. Então, eles sabiam que esses versículos eram para eles. Então, cada um pegava o seu e lia, e era a mensagem do dia. Então, todos os dias eu fazia isso. E aí, eu tinha passado em 2 concursos, da penitenciária para sargento de segurança em Aras, e eu tinha passado na polícia ambiental. E eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu falo assim, as escolhas para mim são muito difíceis. Não sabia. E de repente chega o diretor administrativo falando: Edson, saiu no Diário Oficial, né? Vem aqui na minha sala. Eu fui, né? Cheguei lá e ele falou assim: olha, o seu nome já saiu no Diário Oficial, a sua convocação lá para a penitenciária de Aras, tá tudo certinho. E eu saí da sala dele, vindo para minha sala, falei: e agora, Senhor, né? Porque até então eu nunca tinha trabalhado fora, assim, da minha cidade, nunca tinha ido morar sozinho, mas tanto um quanto o outro exigia esse passo que eu precisava dar. E vim orando: Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? O que o Senhor confirma? O que o Senhor me manda fazer? Corajoso, né? E aí eu cheguei, sentei na minha mesa e eu olho para frente e eu vejo que
eu não tinha pegado o meu versículo tava lá. Tava no pote. E aí eu fui pegar e abrir. É Josué 1, versículo 9. Eu falo assim, tem vezes que Deus não fala, Deus desenha. Desenha. Uhum. Josué 1,9 fala o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te, né, e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. E assim eu carrego esse versículo para minha vida, né? Não é pra gente temer, não é pra gente se espantar. Se Deus mandou, e o mais forte, que Ele vai estar conosco por onde quer que a gente andar. A palavra do Senhor fala que Ele não nos deixa, que Ele está conosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. E é essa a palavra que eu quero deixar, que Deus Ele está com você, Deus Ele está cuidando da sua vida, mesmo quando você acha, será que Deus está me ouvindo? Eu quero dizer que Ele está, e é um coração quebrantado, né, que Deus ouve, é um coração quebrantado, é essa oração desse coração que chega até o trono da graça de Deus, e Deus Ele realiza sonhos. Deus Ele realiza sonhos. Se você tem sonhos, não importa a sua espera, não importa, às vezes você pode estar num deserto, mas eu quero que você entenda que você está perto, você está no caminho para a sua bênção. Então, não se perca no tempo da espera, não se perca no deserto, porque a sua terra prometida está para chegar. Eu não sei aquilo que Deus tem prometido para você, eu não sei qual é a esperança que Deus tem nutrido no seu coração, mas Ele vai te capacitar, Ele vai te dar fé suficiente para isso, né? E eu quero assim exaltar o nome desse Deus, que Ele realiza sonhos, e Ele ainda tem muitos sonhos para realizar. Em uma das palestras que eu faço, eu falo que Deus Ele é um sonhador. Mas como assim, Edson, Deus é um sonhador? Deus, Ele sonha com você conquistando, Ele sonha com você feliz, Ele sonha com você bem na sua casa, no seu trabalho. Ele sonha, assim como um pai sonha com seus filhos felizes, bem, contentes, conquistando. É esses os sonhos de Deus para nós, né? E muitas vezes, quando a gente está machucado, que ficamos machucados, feridos, tristes, eu quero dizer o seguinte: o Senhor é aquele pai, né, que Ele vem para nos carregar no colo, Ele vem para curar a ferida, para te acariciar, para te cuidar. Muitas vezes não importa, que às vezes você não tá vendo, né? É como aquelas pegadas nas areias, quando a gente olha os passos de duas pessoas, que é você e o Senhor. E nas fases mais difíceis da sua vida, você acaba olhando somente um passo da areia. E você pergunta, mas Senhor, nas fases mais difíceis, só tem uma pegada? E o Senhor fala, sim, meu filho, nesse momento eu estava te carregando no colo. É esse Deus que nós amamos, que nós servimos, né? E nós glorificamos o nome dele. Amém, que bênção. Ó, o Nil, né, que eles estão com o menino deles hospitalizado. Falou, eu creio nessas palavras. A Martinha, minha amiga lá de Avaré, mandou no meu WhatsApp também que ela ama esse versículo. Ela tá muito feliz de assistir esse testemunho. A Lúcia Prado aqui. Lúcia, tô com saudade de você, viu? Ela disse, eu tomo posse dessas palavras. E o pastor Flávio também tá aqui. Pastor abençoado, meu amigo, bom dia. E a Camila, acho que naquele momento que a gente estava falando da expansão da igreja, ela falou, foi lindo mesmo trabalhar de Deus, Ele sempre nos surpreende. Então, muito, muito feliz por esse tempo, por esse momento. Infelizmente a hora passa, a gente não aprendeu a segurar o relógio. Cara, e só agradecer, assim, né? Eu falei, né, da minha cunhada Sheila. Sim. E queria falar da minha cunhada Camila. Né? A gente fala da que tá de longe, não fala da que tá de perto. Que é que segura o rojão. A que faz da tudo. Rede de apoio, né? É que tá lá todo dia trabalhando, lutando junto com a gente, né? Uhum. Camila e Luciano são uma bênção nas nossas vidas, né?
assim como Edir e Sheila, querer também agradecer a pastor Flávio, pastora Daiane, né? São irmãos amados, queridos, nós amamos essa família. E assim, a todos os irmãos da Ágape, eu falo que se o que a gente é hoje, onde a gente está hoje, é por causa de cada um. Por causa de cada um, e não dá para falar de um, porque teria que falar de todos, porque são todos amorosos, bondosos, cuidadosos, uma preocupação, um carinho, um cuidado. Então, assim, nós somos porque vocês são. E o bacana é que, assim, todo esse mover, né, desde quando Deus colocou no coração esse desejo de conhecer, um avivamento, tudo... Agora faz 5 meses que tem a unção ministerial para o pastoreio, não é isso? Que deve ser um momento muito lindo, né? De experimentar também. A gente sabe, não é por causa de um título, né? Não é por causa de um reconhecimento de pessoas, de nada. Mas é de você sentir a questão daquilo que eu falei, da utilidade. Senhor, que bom que eu sou útil, né? Útil para o Senhor. Isso eu tenho certeza que é o que motiva cada um que põe a mão no arado, né? Gente, então, ó, nós vamos encerrando. Quero agradecer vocês. Fiquei muito feliz que hoje nós não mostramos a pastora Flávia pra ninguém. Ela ficou falando assim, mais pra frente. Tudo bem, o pra frente chega. Nós não estamos na semana de número 70, nem que eu espere até a 100ª, mas o mais pra frente chega. Amém. Né? Obrigada por vocês terem vindo, viu, gente? Nós por oferecer esse tempo. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando muito vocês em tudo que fizerem, assim como essa palavra, em tudo que vocês colocarem a mão, o lugar onde estiver a planta dos seus pés, que realmente vocês possam ser bênção sempre, viu? Amém. Obrigada. Obrigado. Pessoal, então a gente vai para o intervalo, vou me despedir aqui deles e daqui a pouquinho tô de volta para uma reflexão da palavra. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aí na live com a gente.